Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais um estudo do livro Grande Conflito. Você é o nosso convidado sempre para os nossos estudos, as nossas séries. Aqui abaixo do vídeo, na nossa descrição, temos ali o endereço de e-mail. Basta você entrar em contato, caso queira se manter atualizado, fazer parte do nosso grupo no Telegram. É só mandar uma mensagem, manda já o seu DDD e o seu número de WhatsApp ou Telegram. Bem, como sempre fazemos, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, nos reunirmos virtualmente para estudarmos o Espírito de Profecia. Conduza a Tatiane, conduza a Elda e venha preparar os corações daqueles que terão contato, ó Pai, com este vídeo, e especialmente aqueles que pela primeira vez estão estudando esses temas. Isso eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, boa noite a todos. Então, nós estamos quase terminando o estudo do livro Grande Conflito. Faltam 4 capítulos, os 4 últimos capítulos, e no capítulo 39, o título é Aproxima-se o tempo de angústia. Que tempo de angústia é esse? Em Daniel, capítulo 12, verso 1, fala o seguinte, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá o quê? Um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, a Bíblia fala de um tempo de angústia, e a gente vai entender o que é esse tempo de angústia. Então, quando for encerrado a mensagem do terceiro anjo, todos tiverem a oportunidade de saber quem é Deus e escolher qual lado seguir, quando essa mensagem se encerrar, vai se fechar a porta da graça, a misericórdia de Deus vai se fechar, ou seja, não vai ter mais oportunidade para aqueles que quiserem se voltarem para o lado de Deus, cada um vai permanecer onde escolheu. Então, quando ocorrer o fechamento da porta da graça, a chuva serôdia já vai ter caído sobre o povo de Deus. O que é a chuva serôdia? É uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus para ajudar a pregar, terminar a pregação da obra do Evangelho em todo o mundo, e também para essa porção dobrada do Espírito Santo preparar o povo de Deus para uma hora de provação. E todos que se mostrarem fiéis a Deus vão receber um selo, os anjos vão selar o seu povo. E aí, Jesus ele vai parar de interceder por nós lá no santuário celestial, que hoje ele é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, que intercede por nós. Ele vai encerrar o seu trabalho e vai levantar as mãos e com grande voz vai dizer, está feito. Todos os casos foram decididos, Cristo fez expiação por seu povo e apagou seus pecados. E aí, Jesus, então, termina seu trabalho, deixa o santuário, e quando ele deixar, ele parar de interceder por nós, vai ocorrer um tempo que é descrito por Ellen White como um tempo terrível. Por quê? Porque nós vamos ficar sem o auxílio, sem a intercessão de Jesus. Jesus não vai estar intercedendo por nós. Os anjos não vão estar segurando a malícia das pessoas. Então, os ímpios eles não vão ter restrição. E Satanás ele vai ter domínio completo sobre a terra. E Deus,
a longanimidade de Deus vai, então, se encerrar, a misericórdia dele. Então, o mundo rejeitou a sua misericórdia, pisou a sua lei, passou os limites da graça de Deus, e aí vai acontecer que o Espírito Santo de Deus vai ser retirado da terra. E os anjos, eles vão cessar de conter os ventos das paixões humanas. E aí Satanás vai mergulhar os habitantes da terra em uma grande angústia final. E aí a gente já falou sobre os anjos, né? Os santos anjos que nos protegem, são poderosos. Pois bem, os anjos maus, os espíritos maus, eles também têm poder, porque eles eram anjos lá no céu, eles também têm poder. E o mesmo poder destruidor que a gente vê os anjos de Deus protegendo a gente, protegendo o seu povo, a gente vai ver os anjos maus fazendo, porque Deus vai permitir isso, porque não vai ter, né, o Espírito Santo, os anjos não vão estar mais contendo a maldade. Então, a gente vai sentir, vai perceber essa maldade dos espíritos maus. E aí vai haver desolação por toda parte. E essa desolação, quem vai ser culpado por todas as coisas ruins serão os justos. Os justos serão acusados de provocar os juízos sobre o mundo, as terríveis convulsões da natureza, da contenda e carnificina entre os homens. E aí a cólera dos ímpios se acende e Satanás incitará ainda mais o espírito de ódio e perseguição aos santos. Deus, ele separou um tempo para a nação judaica, né, se converter, se voltar o tempo da dispensação judaica, de terem rejeitado a Cristo, né, sacrificado a Cristo, matado seus ministros, né, seus apóstolos. E esse tempo ele se encerrou para eles, só que eles não perceberam. Então eles continuaram fazendo, se sentindo, né, que era o único povo escolhido de Deus, mesmo de serem culpados, né, do sangue do Filho de Deus, dos ministros, dos apóstolos. E eles continuaram fazendo os rituais no templo, os sacrifícios normalmente. E da mesma forma que aconteceu naquela época, vai ser também nos últimos tempos, porque na Terra ninguém vai saber que o Espírito de Deus vai ser retirado. E aí as religiões vão continuar fazendo seus cultos, suas programações normais, seus cultos de adoração, mas na verdade o zelo satânico, né, que vai ser semelhante ao zelo para com Deus. E o sábado, ele é o ponto especial desse conflito, dessa controvérsia. E as autoridades religiosas e seculares vão impor a observância do domingo. E a pequena minoria que não obedecer a essa ordem vai ser objeto de ódio universal. Vai ser expedido um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, e denunciando-os como merecedores do mais severo castigo, e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, até matá-los. E na Bíblia, temos a história de Jacó, que Jacó passou uma noite que é descrita como a noite de angústia de Jacó. O que aconteceu? Nessa noite, ele lutou em oração para poder obter o livramento do seu irmão. O próprio irmão dele estava vindo com guerreiros para poder atacar ele e a sua família. E essa experiência que Jacó passou, esse terror de seu próprio irmão vir destruir, né, sua esposa, seus filhos, sua família, representa a experiência do povo de Deus no tempo da tribulação. Então, a gente vai fazer algumas comparações. Lá em Jeremias 30, versos 5 e 7, fala assim: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Amém, né? Graças a Deus. Então, o que aconteceu com Jacó? Aconteceu o seguinte, ele enganou o irmão, que se chama
Esaú, para receber no lugar do irmão a bênção da primogenitura de seu pai. Seu irmão era mais velho, ele que deveria receber a bênção, mas Jacó enganou o pai e para poder receber essa bênção. Recebeu a bênção e fugiu do irmão, com medo, né, do irmão matar ele. Ele ficou exilado, longe, e aí, depois de muitos anos, ele resolveu voltar com toda a sua família. E era uma grande multidão, desarmada e indefesa. E a gente sabe que nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades. E por trás do que a gente não pode ver, olha o que acontecia na vida de Jacó. Satanás estava acusando Jacó perante Deus, né? Dizendo a Deus que Jacó era um pecador, não tem como, não tem salvação para Jacó. Ele enganou o irmão, ele fez coisas terríveis, o mesmo ele faz com cada um de nós. Satanás incitou o próprio irmão, né, Esaú, a marchar contra Jacó e também tentou desanimar Jacó. Jacó, você não tem jeito, você não tem salvação. Desanimar, tirar as esperanças para que ele se afastasse de Deus, não buscasse a Deus, né? Sentisse tão culpado que não sentisse, né, coragem de ir até a Deus e assim se afastar da sua misericórdia. A única defesa que Jacó tinha nesse conflito era a oração. E então ele foi claro com Deus, ele confessou seus pecados de todo o coração, foi sincero, com humilhação, com profunda humilhação, ele reconheceu a misericórdia de Deus, mas ele também suplicou as promessas de Deus sobre a vida dele. E isso ele entregou o seu coração a Deus nessa oração, nessa luta em oração. E da mesma forma que fez com Jacó, Satanás vai instigar os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo da angústia, tá? E assim como ele acusou Jacó, ele vai acusar o povo de Deus. E olha que interessante, Satanás ele vai ver que em volta dos santos, em nossa volta vai ter anjos guardando, nos guardando. E aí ele vai entender, ele vai deduzir que os nossos pecados foram perdoados, os pecados dos santos, ele protegidos pelos anjos que ele consegue enxergar, né? Foram perdoados, mas ele não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. Então, ele sabe das coisas porque ele estudou a Bíblia também, e ele fica prestando atenção em tudo o que acontece para saber o que está acontecendo. Satanás, ele sabe todos os nossos pecados, né? Tudo que é... Nós somos merecedores da exclusão do favor de Deus, como aconteceu com ele. Essa é a acusação de Satanás. Então, o Senhor vai permitir, tá, que a gente seja provado até o último ponto. Seremos provados, né? A nossa confiança em Deus, a fé, a firmeza, nós vamos ser severamente provados. A angústia, o que vai ser essa angústia? A angústia, ela não vai ser o medo da perseguição, não vai ser o medo das pessoas fazerem algum mal para a gente, olha só. Mas vai ser o medo de nós não termos nos arrependido de todos os nossos pecados, de termos esquecido, mantido algum pecado, acariciado, não termos arrependido de todos os nossos pecados, vai ficar isso na nossa mente, vamos ficar com medo, e por isso, né, por termos pecado, não cumprir as promessas de Deus, que é: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Porque se os filhos de Deus se mostrarem indignos, o nome de Deus vai ser difamado.
né? Não vai ser honrado. Então, o medo é de não estar limpo perante Deus, tá? Essa vai ser a preocupação. Enquanto orava, a gente pode ler essa história lá em Gênesis, aconteceu o seguinte, que Jacó, ele sentiu, ele percebeu que tinha alguém ali perto dele, tocou o ombro dele, e ele achou que era um inimigo, estava de noite escuro, não é igual hoje em dia que a gente consegue ver bem, estava bem escuro, e ele pensou que era um inimigo e começou a lutar com esse ser. Então, esse ser, ele deu um golpe em Jacó, que ele sentiu uma profunda dor, ele não podia mais lutar. E ele percebeu que ele não estava lutando contra um inimigo, contra uma pessoa, mas contra o anjo do concerto. E aí ele implorou, né? O anjo tentou ir embora, mas ele implorou que o abençoasse antes de ir embora. Da mesma forma, o povo de Deus vai assim lutar, vai afligir a alma e vai reclamar a Deus as promessas dele. Mesmo sofrendo dor, né, a mais profunda ansiedade, terror, angústia, nós não vamos cessar as intercessões. Então, os justos vão se apoderar da força de Deus, como Jacó se apoderou, né, do anjo, e vai dizer, não te deixarei ir se não me abençoares. Então, vai ser, assim, uma luta de oração tremenda. E se Jacó, ele não tivesse reconhecido os pecados dele verdadeiramente, Deus não ia poder ouvir a oração dele, de livrar ele do irmão, que foi o que aconteceu. Então, da mesma forma, lá no tempo de angústia, que na verdade está por vir, né? Lá não está longe, não, está perto. Se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgisse, né? Que lembrasse na hora ali, enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. Porque a gente vai se sentir derrotado, né? Se a gente lembrar de um pecado que a gente não reconheceu, vamos se sentir derrotados que não teremos chance. O desespero iria suprimir a fé e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que tem uma profunda intuição de sua indignidade, que somos pó, que não somos nada, eles não possuem falta alguma para revelar, a gente não vai conseguir lembrar seus pecados, porque nossos pecados, né, foram examinados e apagados, extinguidos no juízo, não os podem trazer à lembrança. Então vai ser uma guerra, né, ali na nossa mente, mas a gente vai estar limpo, porque a gente pediu perdão por todos os pecados. Mas a história de Jacó também é uma segurança, né? O que aconteceu com ele vai acontecer com a gente, que pois Deus enviará seus anjos para animar, proteger no tempo do perigo. Os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, sua aflição é grande, mas aquele que os refina e purifica os apresentará como ouro provado no fogo. É necessário a gente passar por essa fornalha de fogo. A nossa natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa se refletir perfeitamente. Olha só, o tempo de angústia, ele vai exigir uma fé que suporte cansaço, demora e fome. Ixi, a fome, hein? A gente vive comendo toda hora aí. Brincadeira. O tempo de graça é concedido para se prepararem para aquela ocasião. Todas as provações, as lutas que a gente passa, são uma preparação para esse dia. Jacó prevaleceu, porque era perseverante e decidido. Sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como fez Jacó, e como ele, forem fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos, como ele foi. Agora, os que hoje exercem pouca fé serão imersos em uma agonia e aflição tão profunda no tempo de angústia, porque eles nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus, né? Relacionamento com Deus.
E as lições de fé que eles negligenciaram serão obrigados a aprender ali na hora da provação pior de todas, né? Da pressão terrível do desânimo. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a se manifestar sobre nós e necessita de uma experiência que nós agora não possuímos. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. E é nesta vida que nós devemos afastar o pecado e pela fé, né, no sangue expiatório de Cristo. O Senhor, ele coloca em nosso caminho não o que a gente iria preferir, né, paz, descanso, né, coisas fáceis, agradáveis, mas os verdadeiros objetivos da vida. Para quê? Para poder moldar o nosso caráter. Terríveis cenas de coisas sobrenaturais vão se manifestar no céu, os demônios vão fazer essas manifestações e vão enganar governantes, súditos, vão levantar pessoas pretendendo ser o próprio Cristo, eles vão efetuar cura, tá? Milagres, prodígios, vão afirmar terem recebido revelações do céu, todas essas coisas vão acontecer perante nós. Então, a gente precisa estar muito preparado. O mais terrível, o ato culminante que vai acontecer no grande drama do engano, vai ser o próprio Satanás se personificar como Cristo. Satanás, ele vai parecer que Cristo veio. Olha só, esse vai ser o maior engano. E em várias partes da terra, ele vai se manifestar como um ser majestoso, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus descrita em Apocalipse. E o povo vai se prostrar em adoração. A sua voz é meiga, branda, cheia de melodia. Ele cura as pessoas, ele cura o povo. E aí vem, né, a face. Ele vai alegar ter mudado o quê? O sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. E aí ele declara que quem persistir em santificar o sétimo dia vai estar blasfemando seu nome e vai ser este o poderoso engano. E a descrição que Ellen White fala é que é quase invencível. Então, assim, hoje parece ser muito claro para nós, mas vai ser uma provação terrível, vai ser algo que, se a gente não estiver preparado, vai balançar, né, a nossa fé. Mas o povo de Deus não vai ser desencaminhado. Os ensinos deste Cristo falso, né, não estão de acordo com a Bíblia. A sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e a sua imagem, que está descrito, né, na Bíblia, e essa classe de pessoas é que a Bíblia declara que a ira de Deus vai ser derramada sem mistura. E, além disso, não vai ser permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. A Bíblia fala que o quê? Todo olho verá. Isso vai acontecer em algumas partes do planeta, né? Não serão todas as pessoas que verão. Então, é mais uma forma da gente identificar essa face. Quando o decreto for promulgado, o povo de Deus vai fugir das cidades, das vilas, vai se reunir em grupos nos lugares mais desertos, solitários. Muitos encontrarão refúgio nas montanhas. Mas alguns, aliás, muitos, serão presos, tá? Serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus vão passar dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados, alguns aparentemente para morrer à fome nos escuros calabouços. Nenhum ouvido humano vai escutar os gemidos, mão humana nenhuma vai estar pronta ali para ajudar, para prestar auxílio. Agora, será que Deus vai se esquecer do seu povo na hora da provação? Porque vai acontecer de deixar essas pessoas a morrer sozinhos? A gente precisa voltar para a Bíblia,
né? Esqueceu Deus de Noé? Não, na verdade, a gente conhece a história de Noé, que Deus protegeu ele no dilúvio. Esqueceu Deus de Ló, quando destruiu Sodoma e Gomorra? Não, ele protegeu sua família. Esqueceu de José lá no Egito? Não. Esqueceu de Elias sendo ameaçado de morte por Jezabel? Também não. Esqueceu de Jeremias na prisão, dos 3 heróis na fornalha ardente, Daniel na cova dos leões e de vários outras histórias. A gente vê a mão de Deus, né? Durante todo o livro Grande Conflito, a gente vê a mão de Deus, então a gente precisa se apegar na esperança, né, de tudo isso que aconteceu com os nossos antepassados, de que Deus, e o que acontece diariamente, né, a todo momento, Deus não se esqueceu de nós. E a Bíblia fala em Zacarias: pode uma mulher se esquecer do seu filho que cria? Se não compadeça dele, mas ainda que ela se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe esquecesse do seu filho, Jesus, ele não se esquecerá de nós, nunca. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Ele fala em Zacarias 2:8, o Senhor dos Exércitos diz em Zacarias 2:8, aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. E as paredes da prisão vai prender a gente, vai separar a gente das pessoas, de tudo, mas eles não podem nos separar da comunicação com Cristo. E anjos virão nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. Amém. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, vai ser derramada a ira dele sem misericórdia, né, sem mistura, sobre os que adoram a besta. Então, vai acontecer de cair as pragas sobre as pessoas que adoram a besta, que não aceitaram a Jesus. Primeiro flagelo que é descrito na Bíblia são as úlceras malignas e perniciosas que vão aparecer nessas pessoas. Depois vai acontecer do mar e dos rios se tornarem em sangue, são o segundo e o terceiro flagelo. E também vai acontecer do sol queimar como fogo. Essas pragas, elas não vão acontecer em todos os lugares, elas não são universais, mas elas vão cair, né, sobre os ímpios. E aí multidões vão desejar o abrigo da misericórdia de Deus, abrigo que eles por tanto tempo desprezaram. O povo de Deus, apesar de ser perseguido, angustiado, com fome, sem alimento, não vai ser abandonado. O Deus que cuidou de Elias, aquele que conta os cabelos de sua cabeça, deles cuidará. E no tempo da fome serão alimentados. Os anjos vão proteger os justos, vão suprir todas as nossas necessidades. Aos olhos humanos vai parecer que o povo de Deus assim não vai suportar aquela provação, aquela perseguição. Vai ser um tempo de terrível agonia. Mas semelhante a Jacó, nós estaremos a lutar com Deus em oração. E se nossos olhos pudessem ser abertos, Ellen White diz que com visão celestial contemplariam grupos de anjos magníficos em poder estacionados em redor. Estão à espera da ordem de Jesus para nos arrancar do perigo. Mas os anjos precisam esperar um pouco mais. O povo de Deus precisa beber o cálice e ser batizado com o batismo. Contudo, olha que maravilha, por amor dos escolhidos, o tempo de angústia será abreviado. O fim virá mais rapidamente do que os homens esperam. Graças a Deus. Com um ardente anseio, o povo de Deus aguarda os sinais de seu rei vindouro. Eis que eu estou convosco. Não temais, conheço todas as suas angústias, suportei os vossos pesares. Não estais a lutar contra inimigos que ainda não foram provados. O próprio Jesus diz: pelejei o combate em vosso favor, e em meu nome sois mais do que vencedores. O nosso Salvador, ele vai enviar auxílio exatamente quando nós necessitarmos. Encerrando aqui, cada espinho que fere os nossos pés, já feriu os pés do nosso Senhor Jesus.
A cruz que somos chamados a carregar, Jesus já a levou antes de nós. O Senhor permite que venham os conflitos a fim de preparar a nossa alma para a paz. Glorioso será o livramento dos que pacientemente esperaram pela sua vinda e cujos nomes estão escritos no livro da vida. Amém. Muito bem. Creio que podemos seguir para o próximo estudo, né? E deixamos os comentários aí para o final. Elda, está contigo aí a palavra. Capítulo 40, o livramento dos justos. Esse é um capítulo que eu chorei muito. Espero que eu consiga me controlar agora, né? Então, vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui melhor. O verso que eu escolhi para a gente meditar hoje é Apocalipse 7, 16 e 17. Diz assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Esse verso é de muita esperança, né, para o nosso coração. Amém. Elda, você poderia ir descendo o slide, por gentileza, para a gente acompanhar? Que está no livrinho ainda, capítulo 40, o livramento dos justos. Para a internet, porque aqui para mim eu já passei. Para os restantes está ok? Talvez seja apenas para mim. Não é, vai fazer o segundo? Não. Não, né? Rafael, você consegue ver o slide? Está no slide 2. Está vendo o livrinho também? O 2. Eu estou vendo, mas bom ampliar aí. Mudou? O meu tem tela cheia, não é em tela cheia para vocês? Não foi. Agora foi. Agora você está passando para a gente. Isso. Tá dando zoom, mas não está em F5, não. Mas quando eu for em F5, vocês não estão vendo? Clica aí. Você tinha ido no... Em F5, vocês veem? Não, a gente está vendo naquela forma de trabalho do PowerPoint. Com os slides do lado e o slide maior no centro, né? No meio. Eu acho que assim dá para levar. É só você clicando, né, nos slidezinhos do lado. Olha só, talvez seja o seguinte, você tem que habilitar a edição, será que é isso? Edição? Aparece uma mensagenzinha ali na parte superior para você habilitar a edição do slide. Não sei, pode ser. A Elda não está usando PowerPoint no Estou usando PowerPoint, amor. Deixa eu botar no outro, então, para ver se no outro vai. Uhum. Mas qualquer coisa pode seguir assim também, que dá para acompanhar. Tá bom. Espera aí, eu vou tentar abrir a apresentação no outro para ver se dá certo. Você habilitou o PowerPoint no seu notebook? Não, para ler, sim, ele vai, só não faz edição, entendeu? Abrir, ele abre, ele só não edita. Porque eu pensei que você estava usando aquele programa que eu instalei. Não estava, não. Vou usar ele agora, ver se vai dar certo. Consegue ver? Consigo. Agora? Expande a tela. Vou tentar. Foi? Não.
Não, ainda. Não, mas aí você pode cancelar e... Agora Opa, foi. Vai, agora foi. vai passando o slide. Perfeito. Pode passar. Está no primeiro slide para vocês? Tá Quando a mudando. proteção das leis humanas... Quando a proteção das leis humanas. Perfeito. Isso aí. Ah, então tá. Deixa eu só tentar Mudou. Tá ajeitar lento, esse mas tá quadradinho. mudando. Eu acho que a internet aqui que é um pouquinho lenta, gente, e por isso que demora um pouquinho para vocês, entendeu? Para mim tá tudo certinho. Ah, sim. Não, mas você tá falando em tempo real praticamente pra gente. Então vamos lá. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Quer dizer, no mundo inteiro vai haver simultaneamente um movimento para querer nos destruir, que é o povo que ama, né, e que guarda a lei de Deus. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, se estarão preparando para a obra da morte. Então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos. Amém. Diz o Senhor, um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa, e alegria de coração, como daquele que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória de sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios, e dilúvio e pedras de Saraiva. Então, dessa forma que será, né, a vinda do Senhor. Nós teremos um cântico de louvor, celebraremos uma festa, né? Mas aos outros, né, eles vão ver a indignação de Deus, a ira de Deus. Então, aqueles que se prepararam para isso encontrarão com o Salvador, os demais não, né? Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus. Com brados de triunfo, zombaria, imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então, o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de zombaria. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos contempla o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo de seu fulgor insuperável. Que lindo, né? Você saber que o seu Deus vai estar ali em glória, do trono de Deus, mandando um arco-íris para te proteger o povo que está ali em oração. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo: olhai para mim. E levantando os olhos para o céu, contempla o arco da promessa. Oh, glória! As nuvens negras, ameaçadoras que cobriam o firmamento se fendem e, como Estevão, olham fixamente para o céu e veem a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Que dia maravilhoso, gente! Se nós não tivermos essa esperança desses dias maravilhosos, não há nem por que passar por tanta provação como nós vamos passar. E a gente sabe que ele vai estar ali, vai falar com nós: olhai para mim, para a gente não perder a fé, porque vai ser momentos muito terríveis de fome, né? Que Tati falou no capítulo anterior, de fome, de medo, de angústia. Divisam em sua forma divina os sinais de sua humilhação, e de seus lábios ouvem o pedido apresentado ante seu Pai e os santos anjos. Aqueles que me deste, quer que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, 24. Novamente se ouve uma voz melodiosa e triunfante dizendo: eles vêm,
Eles vêm santos, inocentes e incontaminados, guardaram a palavra da minha paciência, andaram entre os anjos. E os pálidos, tremos lábios dos que se mantiveram firme à fé proferem um brado de vitória. Ô, glória! Imagina, gente, que cena maravilhosa esse encontro com Jesus. E ele falando isso de nós, porque nós vamos passar por momentos muito difíceis. Eu quero estar viva, gente. Eu não quero morrer antes. Vai ser difícil? Vai, mas eu não quero morrer antes, não. Eu quero ver Jesus falando isso comigo. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. Eu acho que essa meia-noite aqui, ela não é literal. Eu penso que ela é simbólica, né? Porque o encontro das noivas com o noivo, né? O clamor é à meia-noite, então pode ser que seja simbólico. O sol aparece, mas como fala do que o sol vai aparecer, então deve ser meia-noite mesmo, né? O sol aparece resplandecendo em sua força, sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviado do seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Você já imaginou um rio deixando de fluir? Como para aquela água ali? Fala assim, para água, para de fluir. Você não vai mais se encontrar com o mar. Para aí. Isso vai acontecer. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus com o som de muitas águas dizendo, está feito. Oh, aleluia. E diz ainda, seguem-se diversos fenômenos de destruição. Abrem-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Então, aqueles que ouviram a mensagem do terceiro anjo, eles saem do túmulo agora glorificado para ouvir o concerto de paz. E os que pouco antes eram tão descuidados, tão jactanciosos e desafiadores, tão exultantes em sua crueldade para com o povo de Deus, observador dos meus mandamentos, acham-se agora vencidos pela consternação e a estremecer de medo. Ouvem-se o seu pranto acima do som dos elementos. Demônios reconhecem a divindade de Cristo e tremem diante de seu poder, enquanto homens estão suplicando misericórdia e rastejando em abjeto terror. Enquanto, né, uns vão estar felizes, exultantes, né, de encontrar com o Senhor, outros vão estar com esse medo todo, com esse pranto, com esse terror diante deles. Por uma fenda nas nuvens, fulgura uma estrela cujo brilho aumenta quadruplicadamente em contraste com as trevas. Fala de esperança e alegria aos fiéis, mas de severidade e ira aos transgressores da lei de Deus. Os que tudo sacrificaram por Cristo estão agora em segurança. Porque escondidos no lugar secreto do pavilhão do Senhor. Foram provados e perante o mundo. E os desprezadores da verdade evidenciaram sua fidelidade àquele que por eles morreu. Amém. Nós vamos ter que sacrificar tudo por Cristo. Mas nós estaremos depois em segurança. Vai valer a pena. Cada sofrimento, cada prova que a gente vai passar. E diz ainda, a voz de Deus ela é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. Porque Jesus fala assim, que nós devemos conhecer os tempos, né? Mas do dia e a hora a gente não sabe. Então, a gente sabe, a gente tem evidências de quando vai acontecer a vinda de Jesus, mas nós não temos certeza do dia e a hora. E nesse momento, a gente vai ouvir uma voz no céu declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, e estabelecendo o concerto eterno com o seu povo. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto, tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Ai, gente, é lindo demais esse capítulo.
Os ímpios não podem olhar para eles, nem olhar, como aconteceu com o povo lá de Moisés, que não conseguia olhar para Moisés. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Oh, meu Deus, que coisa mais linda! E diz ainda, surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que a distância parece que está envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem, e em solene silêncio fitam-na, enquanto aquela nuvem, que a princípio parece negra, ela começa a se aproximar da terra. Mas ela vai mais e mais, tornando mais e mais brilhante e gloriosa, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, e em cima, pelo arco-íris do concerto. E Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. Ah, gente, eu fico imaginando quantos hinos que a gente vai cantar com Jesus vindo, louvando, né? Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos em vasta e inumerável multidão acompanham-no em seu avanço. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinho agora desfigura a sagrada cabeça, mas uma diadema de glória repousa sobre a sua santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol meridiano. Ouve-se então a voz de Jesus dizendo, a minha graça te basta. Ai, que bênção. Ilumina-se a face dos justos e a alegria enche todos os corações. Amém. Que lindo a gente ter essa esperança. O Rei dos Reis, ele desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem do seu lugar. Todas. Eu fico imaginando assim, aqui no sítio onde a gente comprou, é na cidade de Pancas, né? E aqui a gente tem cada pedra enorme, enorme. Para onde você vê pedras enormes, enormes. E aí eu fico pensando quando elas se moverem dos seus lugares. Vai ser terrível, vai ser o terrível e grande dia do Senhor. Eu espero estar numa dessas montanhas, sabe? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 15 e 17. Cessaram-se os gracejos escarnecedores. Cessaram-se os lábios mentirosos. O choque das armas, o tumulto da batalha com ruído e os vestidos que rolavam no sangue. Isaías 9, verso 5. Silenciar. Nada se ouve agora senão a voz de orações e o som do choro e lamentação. Enquanto para uns vai ter essas orações maravilhosas e rogando, outros vai ser choro e lamentação. Aquela voz que penetra no ouvido dos mortos, eles a conhecem. Quantas vezes seus ternos e suplicantes assentos os chamaram ao arrependimento? Então, os mortos que vão ressuscitar para ver a vinda de Jesus vão se lembrar da voz dele. Quantas vezes ele chamou eles para poder segui-lo, né? Para os que rejeitaram sua graça, nenhuma outra voz poderia ser tão cheia de censura, tão carregada de denúncia como aquela que durante tanto tempo assim pleiteou. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis? Ezequiel 33, 11. Diz Jesus, clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Ai, que triste. Que triste será a gente não ouvir a repreensão do Senhor enquanto se pode achar, enquanto a porta da graça ainda está aberta, né? Os que escarneceram de sua declaração de ser ele o Filho de Deus, estão agora mudos.
Os homens que bateram e cuspiram no príncipe da vida, agora se desviam de seu penetrante olhar, procurando fugir da subjacente glória de sua presença. Aqueles que introduziram os cravos através de suas mãos e pés, o soldado que lhe feriu o lado, contemplam esses sinais com terror e remorso, porque esses que traspassaram Jesus, eles vão ressuscitar, né, para ver Jesus vindo, para eles terem certeza do que eles fizeram com aquele que era o Redentor do mundo. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Então, os que vão ressuscitar já para a glorificação, né? Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas. Amor, você é alto, né, e lindo, mas Adão deve ser muito mais alto ainda, e mais lindo ainda. Então, ele ressuscita de grande estatura, formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de Deus. Ele mudará nosso corpo vil, modelando-nos conforme seu corpo glorioso. Amém. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de garbo, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Então, essas papadas da gente vai sumir, essas manchinhas que a gente tem no rosto vai sumir, a gente vai ter uma pele maravilhosa, linda. O corpo, gente, vai ser transformado. Jesus não vai transformar nesse momento o caráter de ninguém. Hoje é o dia de nós nos prepararmos e transformarmos o nosso caráter. Mas o nosso corpo, sim, vai sofrer essas transformações, né? Restabelecidos à árvore da vida, no Éden, há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Então, a gente vai atingir a altura de Adão e de Eva, né, no caso das mulheres. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos, e os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus. Então, nós vamos crescer até a estatura completa da raça de Adão. E nós, na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo no espírito, alma e corpo, a imagem perfeita de seu Senhor. Então, no espírito, na alma e no corpo. Ó, maravilhosa redenção! Há tanto tempo objeto das cogitações, há tanto tempo esperada, como nós esperamos, né? Por essa redenção maravilhosa. Que esperança maravilhosa Deus traz ao nosso coração. Os justos vivos são transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. A voz, essa transformação, como eu falei, é do corpo. Nós vamos ter um corpo glorificado, né? Não é do caráter. A voz de Deus foram eles glorificados. Agora, tornam-se imortais e com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar meu Senhor nos ares. Tem um verso, né, que Paulo fala assim que no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados, né? O nosso corpo que é corruptível se tornará em incorruptível. E é isso que ele está falando, o nosso corpo, não a nossa alma. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães, porque nesses últimos momentos aqui na Terra, os nossos filhos serão tirados de nós. Muitos serão mortos e muitos serão feitos cativos, né? Mas naquele dia, os santos anjos vão levar essas crianças até suas mães, se elas, né, tiverem o temor do Senhor. Amigos, há muito tempo separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem. E com cântico de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Oh, glória! De cada lado do carro de nuvens existem asas. Então, aqui ela vai falar sobre a nossa ida para o céu. Como é que a gente vai? A gente vai num carro de nuvens e existem asas. E debaixo dele se acham rodas vivas. E ao volver o carro para cima, as rodas clamam, santo. E as asas, movendo, clamam, santo, 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 santo. Vai ser lindo isso. E o cortejo dos anjos clama. Os anjos também clamam, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ai, que lindo. Imagina aquelas milhares de anjos, milhares e milhares, miríades de miríades cantando. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E os remidos também vão bradar. Aleluia! Enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Oh, aleluia, gente. Que coisa mais linda. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus, com sua própria destra, põe a coroa de glória. Para cada um,
há uma coroa que traz o seu nome, novo nome que a gente vai ter, e a inscrição Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. Então, ao desferirem as notas, os anjos dirigentes, todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa, tirando-lhe suave música em ricos e melodiosos acordes. Então, aquela pessoa que nunca teve habilidade nenhuma para tocar instrumento, como eu, né? Eu até arranho um cello, por exemplo, um arranhar mesmo. Agora eu vou ter habilidade de tocar uma harpa, né? Que coisa linda! E diz ainda: diante da multidão de resgatados está a santa cidade. Jesus abre amplamente as portas de pérolas. Então, aquela voz mais harmoniosa do que qualquer música que se tenha soado já aos ouvidos mortais é ouvida a dizer: vosso conflito está terminado. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Eu quero ser bendita de Deus, Pai. E eu quero receber por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero. Cristo os apresenta a seu Pai com a aquisição de seu sangue, declarando: eis-me aqui com os filhos que me deste, guardei aqueles que me deste. Com indizível amor, Jesus dá as boas-vindas a seus fiéis para o gozo do seu Senhor. Reunindo-se eles em redor do grande trono branco, indizível júbilo lhes encherá o coração ao contemplar os que ganharam para Cristo. E verem que um ganhou a outros, e estes ainda a outros, todos trazidos para o porto de descanso, para ali deporem sua coroa aos pés de Jesus e louvá-los pelos séculos intérminos da eternidade. Ao serem os resgatados recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. Os dois Adães estão prestes a encontrar-se. O Filho de Deus, que se acha em pé, com os braços estendidos para receber o Pai de nossa raça. O ser que ele criou e que pecou contra o seu Criador, e por cujo pecado os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão os sinais dos cruéis cravos, ele não cai ao peito de seu Senhor, mas lança-se em humilhação a seus pés, exclamando: digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Com ternura, o Salvador levanta-o, convidando a contemplar de novo o lar edênico do qual havia tanto tempo ele fora exilado. Que emocionante pensar que Adão vai poder ter de novo o lar que era perfeito, que ele deve ter sentido muito quando ele foi tirado dali. Tem um livro, claro, ele não é real, é uma lenda, né? Ele fala assim que a canção de Eva, e nesse livro a história conta, o autor conta assim, que Eva sempre ia lá no portal do Éden para chorar, né? E sentia falta dali. E todas as sextas-feiras, a família de Adão, nesse livro ele conta, mas é uma lenda, não é uma coisa assim que exista, né? Fala assim, nesse livro, que nas sextas-feiras, ao pôr do sol, as comidas eram preparadas, postas à mesa, e toda a família de Adão se reunia ali para poder participar, e era contada toda a história novamente para aqueles ali, para os herdeiros, né? Para os filhos e netos, etc. O Salvador leva Adão à árvore da vida, apanha o fruto glorioso e manda-o comer. Aquela árvore que desde o início tinha sido protegida, né? Porque se Adão comesse dela, ele teria que ser um pecador eternamente. Agora ele recebe da mão do Senhor aquela fruta. Olha em redor de si e contempla a multidão de sua família resgatada no paraíso de Deus. Lança, então, sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo a seu peito, abraça o Redentor. Com o Cordeiro sobre o Monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000 que foram remidos dentre os homens. E ouve-se, como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono. Cântico que ninguém podia aprender, senão os 144.000. Passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve, desde que houve nação.
suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Então, todos aqueles que passaram por aquele sofrimento que Tati acabou de falar no capítulo anterior, agora eles têm a recompensa. Eles fazem parte do povo escolhido de Deus, esse povo puro, santo, que é os 144 mil. E agora eles têm um cântico de louvor que é só dos 144 mil. E você quer fazer parte desses 144 mil? Diz ainda: em todos os tempos, os escolhidos do Salvador foram educados e disciplinados na escola da provação. Seguiram na terra por veredas estreitas. Foram purificados na fornalha da aflição. Por amor de Jesus, suportaram a oposição, o ódio, a calúnia. Acompanharam através dos dolorosos conflitos. Suportaram a negação própria, é negar o eu, né? E experimentaram amargas decepções. Pela sua própria experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, o seu poder, sua culpa e suas desgraças, e para eles olham com aversão. Os herdeiros de Deus vieram das águas furtadas, das choças, dos calabouços, dos cadafalsos, das montanhas, dos desertos, das covas, da terra, das cavernas do mar. Na terra eram desamparados, aflitos e maltratados. Milhões desceram ao túmulo carregados de infância, porque firmemente se recusaram a render-se às enganosas pretensões de Satanás. Pelos tribunais humanos foram julgados como os mais vis dos criminosos. Mas essas pessoas terão sua recompensa também. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todos os rostos, removeu-se toda a causa de pesar. Por entre o agitar dos ramos de palmeiras, derramam um cântico de louvor claro, suave e melodioso. Todas as vozes aprendem a harmonia até que reboa pelas abóbadas do céu a antífona. Salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os habitantes do céu assim respondem: amém. Louvor e glória e sabedoria, e ação de graças e honra e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Apocalipse 7, 10 e 12. Nessa vida, podemos apenas começar a compreender o maravilhoso tema da redenção. Mas, através das eras eternas, novas verdades desdobrar-se-ão de contínuo à mente cheia de admiração e deleite. A cruz de Cristo será a ciência e cântico dos revidos por toda a eternidade. O fato de o Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, deixar sua glória e humilhar-se por amor do homem, despertará eternamente a admiração e a adoração do universo. Que lindo, não é? Amém. Amém. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Elda, essa parte aí que você falou sobre nossos corpos transformados, essa semana mesmo, eu até comentei aqui em casa com o Rafael, que tem uma pessoa que trabalha comigo, que ela é testemunha de Jeová, e de vez em quando a gente conversa, né, e tal. E ela falando a visão dela dos 144 mil. Aí ela falou que é literal. Aí, que nós já foi tratado sobre isso aqui, né, e tal. E aí, depois, ela veio falar sobre essa transformação, né? E aí eu perguntei para ela, mas como que você acha que nós seremos? Nós seremos tipo uma energia espiritual. Aí eu falei assim, olha, eu não acredito nisso não, sabe por quê? Porque lá na criação fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, de alguma forma, nós temos alguma coisa que é de Deus. Então, nós vamos ser transformados, eu acredito, porque com o pecado, o pecado fez com que a gente fosse degenerando enquanto seres humanos, né?
no sentido da estatura, das doenças, né? Essa questão que você falou muito aí do corpo. Então, assim, eu penso que as outras denominações, eles não pensam muito como que vai ser essa transformação, né, do corpo. Pega minha Bíblia ali para mim, por favor. Eu vou ler aqui, Gisele, porque como esse vídeo vai ficar gravado, é importante que as pessoas elas entendam, né, o que está escrito a respeito disso. Porque se as pessoas não lerem, elas não vão saber. A Bíblia diz aqui, está em 1 Coríntios 15. Eu estou ao vivo. 1 Coríntios 15, versos do 52 e 53, diz assim, ó. A gente pode começar lendo até no 53 mesmo, no 52, ele diz assim, ó, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, nem todas as pessoas vão morrer, porque esses 144 mil, que pode ser 144 mil, pode ser mais, pode ser menos, porque é um número simbólico, né? Esses não vão morrer. Então, por isso que ele fala, nem todos dormiremos. Dormiremos, na Bíblia, é morte, né? Porque o sono é comparado a uma morte. Em 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, qual trombeta é essa? A última trombeta é a trombeta que está anunciando a volta de Cristo. Ele não vem numa nuvem com seus santos anjos e uma trombeta? Então, nessa última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eles vão aparecer com o corpo incorruptível. Aí diz assim, ó, 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E isto que é mortal, revista de imortalidade. Então, o nosso corpo, que é mortal, ele vai se revestir de imortalidade. Isto aqui, que é mortal, que é pó, ele se reveste de imortalidade, que é uma característica que nós tínhamos antes do pecado, né? O salário do pecado foi a morte. Então, quando Adão come a fruta, ele peca, e Eva, né? Eles comem a fruta, eles pecam, eles passam a ser criaturas imortais e perdem a imortalidade. Agora nós vamos ter um corpo imortal. Hã? Foi exatamente isso que eu expliquei para ela. Que Adão e Eva, eles eram como Deus, por isso que eles saíram do jardim. Porque eles poderiam voltar lá e comer o fruto da vida, né, da árvore exatamente, da vida. E permanecer eternamente pecador. Pecador eterno, né? Eterno. Uhum. Então, o momento da nossa preparação de caráter é hoje. Nós temos que nos preparar para que nós deixemos, né, que Jesus viva em nós de novo. Voltar aquele princípio de que onde o Adão e Eva estavam, Jesus estava com eles. Então, Jesus vai viver em nós. O nosso eu tem que ser sumir, morto, né? A gente tem que morrer para o nosso eu e permitir que Jesus viva em nós. E ele vai fazendo essa transformação em nós, não é a gente que faz. Porque se você olhar por nós mesmos, a gente não consegue deixar de gostar de uma coisa que a gente gosta. Suponha-se, até relacionamento. Uma pessoa que tem ali um namorado e namora com aquela pessoa, quando o outro termina, a gente sofre, a gente fica mal. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de se desfazer das coisas que são nossas, né? Uma mãe que perde um filho, há quantos anos que podem passar, ela está lá sofrendo, porque a gente não consegue, por nós mesmos, isolar isso dentro de nós. Então, quem faz isso por nós é Jesus. Jesus é que nos tira do gostinho do pecado. E ele vivendo em nós, ele nos transforma, ele transforma o nosso caráter e faz o nosso caráter ser semelhante ao dele. E é isso que nós temos que levar para o céu, o nosso caráter, né? E pedir a Jesus para ele fazer essa obra em nós. Isso é justificação pela fé, né? Tem várias outras coisas, né, Gisele, que lá são diferentes. Por exemplo, a minha sogra também é testemunha de Jeová. Eles creem que 144 mil pessoas elas vão para o céu. As outras, o resto, a multidão, a grande multidão, né, que a Bíblia fala, eles acham que vão ficar aqui na nova terra e já vai ter uma nova terra aqui para eles, entendeu?
E para eles, assim, tem uns que pensam até assim, eu nem preciso me esforçar mesmo, não, porque eu não vou ser parte do 144 mil, então eu vou ficar aqui na Terra mesmo, por mim está tudo bem. E teve até uma pessoa que implicou um dia com a minha filha, e vocês viram ela aqui, ela é pequena, e falava com ela assim, você quer ir para o céu? Lá você não vai poder comer, não, eu vou ficar aqui comendo carne aqui, falando para você, eu estou comendo carne aqui, você não vai. Desse jeito com ela, porque não conhece ainda profundamente a palavra do Senhor. Muito bem. Que maravilha esses capítulos, né? Lindos. A Tati caiu. Opa! Pois é. Temos que compartilhar o vídeo, principalmente esse vídeo de hoje, né? Porque realmente essa mensagem é muito inspiradora, né? E traz esperança, né, para nós. Muito bem. Mas vamos então concluindo, né, meus irmãos? Amanhã o nosso último encontro, os 2 últimos capítulos do livro Grande Conflito. Irmã Maria José, está nos ouvindo? Bem, acho que não. Eva, nos ouve? Quer que a mamãe faça a oração? A mamãe está aqui do meu lado. Sim, com certeza. Mãe, ora para nós. Pai Santo que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse estudo tão maravilhoso. Sabemos que tu estás preparando a tua vinda para nos buscar. Sabemos o que nos espera, mas aguardamos com grande esperança e regozijo no nosso coração. Amém. Pedimos ao Pai que continue nos abençoando cada participante desse estudo, para que nós possamos nos preparar para o encontro contigo. Amém. Que dia maravilhoso será. Estaremos, ó Pai, esperando ansiosamente por esse dia. Amém. Perdoa, Pai, as nossas faltas, nas noites de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.